Nesta aula, vamos conversar sobre o surgimento do empirismo, essa escola do pensamento filosófico que surgiu na Inglaterra para se contrapor a outra escola que nós já vimos, o racionalismo. A primeira informação importante desta aula é que Aristóteles é um dos principais influenciadores deste movimento empírico, principalmente se você lembrar da oposição que existia no pensamento clássico entre Aristóteles e Platão. Platão com o seu dualismo, aquela ideia dos dois mundos, uma metafísica, uma ideia de suposição, mas que desprezava totalmente os sentidos. E Aristóteles, com a sua forma de pensar que valorizava os sentidos, na verdade entendia eles como a única maneira de conhecimento. Aristóteles está ligado ao surgimento de ciências novas, como a biologia, e é considerado um dos primeiros cientistas por muitos. É o cara que está ligado principalmente à ideia da experimentação. É justamente nessa concepção de Aristóteles que ele é tido como um dos principais influenciadores da escola empírica. Mas não confunde o fato da influência com o fato dos empíricos apenas copiarem Aristóteles. Não, ele é apenas um ponto de partida. E muitos autores empíricos irão principalmente criticar as ideias e concepções de Aristóteles sobre o mundo como um todo. Um dos lemas principais do empirismo, por exemplo, está numa máxima de Aristóteles. A ideia de que nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Para os empiristas como um todo, o conhecimento está no resultado das análises dos dados da experiência, e não na experiência em si. E existe uma coisa que todos os empiristas vão concordar em geral, que é o fato de não existirem ideias inatas. Lembra do conceito de ideias inatas? Ideias inatas são aquelas com as quais nós deveríamos nascer. É muito importante nós separarmos duas coisas. Não torna-se um empirista aquele que apenas acredita que existem dados que são apreensíveis por meio da experiência, já que alguns racionalistas mesmo compartilhavam dessas ideias. A principal diferença entre racionalistas e empiristas está no fato que os racionalistas, além de entenderem que algumas ideias podem ser aprendidas por meio da experiência e dos sentidos, existem ideias para os racionalistas que nasceram conosco, as ideias inatas, e principalmente essas ideias são centrais no pensamento dos racionalistas. Então o eixo está aqui. Para os racionalistas, as principais ideias e o conhecimento seriam elaborados a partir de ideias centrais que seriam inatas. Para os empiristas, essas ideias não existiriam e as principais ideias e a produção do pensamento está no resultado da análise da experiência em si. E quando eu falo de experiência, eu preciso separar, já que essa palavra tem muitos usos no nosso cotidiano. Você não tem que pensar que é uma experiência qualquer, feita de maneira descabida. É uma experiência com um certo rigor científico e técnico. Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. Você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que está aqui na ponta, num buraco feito num cepo de madeira, mas tem que ser um cepo bem duro. Você tem que fazer bem socado. Depois você ajeita o prego no buraquinho. Mas tem a ver também com a apreensão da tua realidade. O que a gente precisa descartar, e é isso que os empiristas irão descartar como um todo, são nossas experiências internas. Nossas inseguranças, nossas emoções, nossas tristezas, nossos ressentimentos. Não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando principalmente de nossas experiências no campo sensorial. É dessa forma de apreensão da realidade que os empíricos estão tratando. Porque é óbvio, para um cientista, mesmo nos modelos atuais, que é a partir da minha percepção sensorial que eu consigo construir alguma coisa. A percepção em si não é tudo, mas é a partir dela que eu consigo construir o conhecimento. O que me faz reforçar mais uma vez aqui para não deixar dúvidas. A experiência para os empíricos é a base de todo o conhecimento. No entanto, ela não é o conhecimento em si, é a partir da análise da experiência, dos elementos, dos resultados que eu posso conseguir, que eu consigo entender o que as coisas são, que eu consigo aprender o conhecimento. A experiência em si da realidade não é conhecimento, não é ciência. É a partir desses dados que a experiência me concede que eu consigo produzir conhecimento. O empirismo como escola nasce na Inglaterra nos séculos 17 e 18 e vai nascer em oposição aos grandes sistemas filosóficos de então, as grandes metafísicas, por assim dizer. E por metafísica a gente pode entender desde o pensamento platônico à própria concepção de mundo feita pelos racionalistas. Acho muito importante que a gente consiga conceber a ideia do empirismo nascendo na Inglaterra com a ideia também da criação da Royal Society of London, a própria criação da ideia dessa sociedade de pesquisa. Olha o nome completo dela para a gente poder entender, que foi fundada em 1660, a Sociedade Real de Londres para a Melhoria do Conhecimento Natural. Conhecimento natural. Olha só como isso é uma coisa mais palpável. Esse empirismo está muito ligado a uma ideia que no futuro a gente vai chamar de biologia, por exemplo.
Esses estudos sobre a natureza, sobre a concepção do conhecimento de ordem natural e experimental, estarão totalmente relacionados àquilo que a biologia vai produzir no futuro. Neste momento, todo esse conhecimento é entendido como empirismo.